A retomada das aulas presenciais no setor educacional privado e público tem sido bastante discutida em todos os estados do Brasil, desde a suspensão das atividades de ensino no mês de março. Isso se deve ao possível crescimento da taxa de infectados, principalmente entre crianças e adolescentes, e por conta da segunda onda de Covid-19 prevista pelos infectologistas. A implementação de planos e contramedidas foi articulada para a volta às aulas, tendo eles em vista o sistema híbrido de aulas, sendo remotas e presenciais, com o revezamento de dias, horários e quantidades de alunos por sala. No Ceará, a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares já começou a acontecer. Desde o dia 1º de setembro, as creches e pré-escolas voltaram a realizar suas atividades, disponibilizando álcool em gel e espaços que respeitem o distanciamento social. Para tratar do tema, recebemos hoje Andréa Nogueira, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Ceará, o SINEP. Andréa é graduada em Direito, gestora educacional, foi presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB e membro da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados em 2016. Eu sou Lídia Ellen, e para entrevistar a Andréa, contamos hoje com a presença dos nossos colegas Caio Sidney, José Manuel e Isadora Lima. Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do site Entre Fios, uma produção dos estudantes do segundo semestre de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, UFC. Boa tarde, professora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde a todos, aí os alunos e também aos professores, e dizer primeiramente da alegria e satisfação em poder estar dividindo esse espaço com vocês, porque acredito que a educação se faça assim, aplicando e praticando. Fica aqui à disposição de todos. Professora, a sua formação é em Direito. O que levou a senhora a seguir para a área da educação? Na realidade, os meus pais, né, eles são formados em pedagogia e eles construíram uma escola, né, desde cedo. A história dos meus pais realmente muito bonita, vieram do interior, chegaram aqui no reforço escolar, ambos alunos do Liceu do Ceará, e formaram em pedagogia e construíram o seu sonho, que era ter uma escola. E eu, basicamente, eu nasci dentro de uma escola, praticamente, né? Porque, assim, a escola dos meus pais, que hoje, né, eu e meus irmãos, juntamente com a minha mãe, estamos à frente, né? É assim, mas a escola já tem 40 anos. E, de fato, eu, no decorrer de todo o meu ensino e estudo, né, eu tive sempre uma vontade muito grande do direito. E o meu pai, ele era pedagogo, mas tinha também um sonho do direito que não conseguiu, né, compartilhar. E nós dois tínhamos uma convivência muito próxima, e talvez esse incentivo do curso do direito a seguir, né, veio realmente dele. Ele sempre foi um grande educador, também foi presidente do SINEP por 2 mandatos do meu pai, né, lá no SINEP, e a gente sempre caminhou muito junto, né, lado a lado, e eu me espelhei nisso, mas eu sempre tive vontade de seguir direito pela questão de exercitar, né, fazer valer o direito das pessoas, né, através da justiça. E busquei, né, alcancei, né, sou formada pela Universidade de Fortaleza e trabalhei. Logo que eu saí da faculdade, eu em seguida fiz um curso de especialização, né, mas de logo consegui uma amiga para abrir um escritório, porque naquele momento eu disse, os meus pais estão em escola e ficava muito fácil para mim ir para dentro da escola, né? E de fato eu tinha escolhido uma profissão, que era o direito, era a qual eu queria exercer, e de fato eu segui. Né? Eu e uma amiga, né, assim, logo se formando, abrimos um escritório particular e iniciamos. Alugamos e fomos a lutas, tiramos a carteira da OAB, né, aquele sucesso, e dentro de 3 meses estava tudo montado, e segui. A minha amiga, quem quiser fazer alguma intervenção, faça.
A minha amiga, o pai dela, né, tinha uma certa abertura, porque ele era juiz, né, e aí nos facilitou inicialmente o encaminhamento, né, de demandas, e eu tive uma sociedade com ela durante 2 anos. Mas aí ela foi convidada para ser diretora de secretaria do fórum, e a gente teve que realmente finalizar a sociedade. Mas eu achei que ali era mais um motivo. Nesse período, eu não trabalhava na escola, eu apenas exercia, né, a advocacia, que era o que eu realmente escolhi como profissão, e continuei. Consegui uma nova, né, sócia, porque de fato sempre é bom estar caminhando junto, né? Inclusive nas áreas que o direito era muito amplo. Essa minha amiga, ela tinha uma habilidade muito grande no criminal, e eu fiz meus estágios na Defensoria Pública, onde foi mais na área civil mesmo, e família. Então eu sempre gostei de dividir os trabalhos com a colega. E aí, quando eu recebi um convite na área do consumidor, de uma determinada empresa daqui de Fortaleza, né, para estar esclarecendo junto à população de Fortaleza como se dava o processo de telefonia e atendendo algumas demandas dos consumidores na Praça do Ferreira durante uma semana. Eu tinha habilidades na área do consumidor também, mas assim, um assunto específico da telefonia, não, mas assumi, né, o desafio, e foi muito bom. Ali foi um momento realmente com o público, onde ali, né, várias demandas da telefonia que seriam reclamações mesmo, propriamente dita. E nessa época tinha muitas demandas das telefonias realmente em Fortaleza. E eu me preparei juntamente com a minha sócia, e a gente passou uma semana lá fazendo atendimento. E nesse decorrer, a gente viu que não era importante só atender. No decorrer dessa semana, eu, juntamente com a empresa, eu disse assim, que tal a gente passar a solucionar o problema desses consumidores? Porque a gente chegar, informar, quando a gente pode estar realmente já solucionando. Aí ele disse assim, doutora, mas como é que a senhora está querendo fazer? Eu quero que o senhor me viabilize uma linha direta. E aí a gente já vai resolvendo, né, recebendo a demanda, e eu me proponho realmente até resolver isso no escritório no que for na próxima semana. E o administrador, a empresa era a Embratel, e o administrador, ele levou um susto, mas disse assim, é inovador isso. Eu disse assim, olha, lá tem outras telefonias e a gente vai fazer algo diferente. E ele, doutora, mas a senhora acha que dá para a gente responder isso? Não vai criar um problema para a empresa? Ele pode confiar em mim, que eu resolvo. E aí, juntamente com a sócia. E, de fato, além da gente explicar como era que a pessoa a ter um problema, o prazo que ela deveria fazer, primeiro ligar, ter um prazo de resposta, a gente passou a tentar solucionar aquelas demandas, e foi muito importante isso. E aí eu digo até para vocês, estudantes, que sempre agarrem as oportunidades que aparecem na vida de vocês. Porque naquele meu início, né, eu tinha 2 anos apenas da advocacia, mas eu, juntamente com a minha sócia, a gente soube agarrar aquela oportunidade. Porque, gente, a partir dali, o administrador da Embratel, ele ficou satisfeito com o nosso trabalho e perguntou se a gente queria assumir toda a demanda do consumidor de Fortaleza. E eu, assim, fiquei super feliz. Eu disse assim, vamos analisar, e você leva o impacto, né? Eu disse assim, aí para não mostrar muito fácil, a minha sócia morreu de rir, porque ela disse que eu sou muito ágil nas decisões. Assim, eu, tudo bem, mas a gente vai ter que conversar sobre o contrato. Ela disse assim, André, eu quase te matava nessa hora com o administrador com receio de recuar. Aí ele pegou assim, não, tudo bem, doutor, eu vou fazer o seguinte, nós já temos um formato de contrato que eu posso encaminhar para vocês e vocês analisarem. Ótimo. E aí, gente, começou uma relação juntamente com essa empresa, foi muito bom, realmente gratificante. A gente começou atendendo, né, toda a demanda do consumidor, toda a reclamação do consumidor, né, a nível de Fortaleza, nosso escritório resolvia.
E foi crescendo essa parceria do escritório AJ Advocacia, né? A ponto de a gente pegar todo o estado do Ceará e eu trabalhar juntamente com a Embratel durante 18 anos. Né? Eu prestei serviço à Embratel no sistema de telefonia, e aí foi uma realização. O irmão que estava à frente, né, da direção com os meus pais, né? O meu pai logo se aproximou da aposentadoria, decidiu ir para sua terra natal, projeto de vida dele, que era ir Lima Campos, construir, e deu a parte dele da escola, né? Na realidade, ele vendeu a parte dele 50% para os filhos, e foi aí que eu passei a dividir os trabalhos, né, da advocacia com a educação. Né? Professora, nós vamos começar o segundo bloco agora sobre a suspensão das atividades presenciais, certo? Pronto, pois me indiga o tempo, me cobre, porque eu não tenho noção de falar, eu vou sintetizando, porque vocês é advogada, educadora, gostam de falar. Tá bom. Então, as escolas tiveram suas atividades presenciais suspensas desde o início do isolamento social, pelo decreto do governo estadual. E logo foi levantada a possibilidade de aulas online. Porém, aqui no Brasil, o ensino à distância não é utilizado com tanta frequência nos ensinos infantil, fundamental e o médio. Considerando que a metodologia das aulas, esse tipo é diferente de uma aula presencial. Como as escolas encararam o desafio de ministrar as aulas para os estudantes nesse formato? Você já respondeu, foi um verdadeiro desafio, né? Eu lembro, 19 de março, a gente recebeu a informação da suspensão das aulas, e aí começou a saber como é que ia se dar esse processo. Foi quando veio realmente o Conselho emitiu parecer viabilizando a realização da prestação de serviço educacional através das aulas remotas. E aí a escola teve que se reinventar mesmo, toda a comunidade escolar, né? Desde o aluno para passar a participar, porque as aulas remotas ela é comum no ensino superior, né? Já acontece o modelo híbrido no ensino superior, né? Principalmente no Sul e Sudeste. Aqui a gente tem como aulas gravadas. Mas a escola básica, né, ela teve que se reinventar. Primeiro porque aqui no estado do Ceará, a gente é muito plural. O que eu quero dizer isso? Tem escola de pequeno, médio e grande porte. A escola de grande porte, ela já tinha toda essa estrutura, né, de plataforma, que não era regra entre as escolas. Então, foi todo um processo. O Cinep ajudou muito isso. Eu realizei muita reunião com os associados, dizendo a necessidade de cada um implementar, né? Quem puder ter uma plataforma era o ideal, mas quem não pudesse tinha a oportunidade de estar fazendo essas, né, aulas através de alguns meios, né, como Google Meet, como Zoom, tal, assim, foi todo um processo com muita explicação. Eu precisei de ajuda, né, de profissionais nesse sentido para participar, os gestores, pela essa demanda que eu estou dizendo, a pluralidade do nosso setor. Mas o que foi o momento? Vamos nos reestruturar, e a minha sugestão na época, juntamente com toda a diretoria do Cinep, foi para que a gente, de fato, a gente trocasse o abril por julho, né, as férias. E nesse período de abril, toda escola se organizasse, né, estruturalmente para fazer a prestação de serviço remota com responsabilidade. E aí a gente iniciou esse trabalho com treinamento, né? As escolas, gente, assim, final de semana, toda a escola, a gente não teve final de semana, os gestores, coordenadores nos ajudaram muito, que foi exatamente para treinar professores, né? Para saber quem tinha condições de estar realizando esse processo nas suas residências, porque tinha um professor que não tinha condições de estar realizando, teve professor que não tinha o material adequado para estar fazendo, então, assim, foi uma parceria de todos nós, e associada a isso, a do aluno. Primeiro, a escola se organizou,
né, preparando, treinamos os profissionais, vimos quem precisava ter orientação e ajuda. As escolas de menor porte, a gente sugeriu para que tudo fosse realizado através, realmente, de smartphone, né, porque muitos não tinham computadores, e o processo começou assim. Mas o que foi fundamental é uma situação pandêmica do mundo e que a gente vai precisar com ajuda. Fizemos o quê? Reuniões, muita comunicação aos pais, dizendo que a escola estava se organizando, que a gente precisava também da ajuda deles no sentido e que a prestação de serviço aconteceria de forma remota. Então, começou nos 15 primeiros dias com ajuste, com alinhamento, com muitas reclamações. As escolas receberam reclamações a nível de PROCON, de DECOM, porque foi um período de ansiedade, de medo, em todo o contexto da doença em primeiro lugar. E ninguém sabia o que é que ia acontecer com todos nós. Então, foi um momento muito difícil. Mas a escola, com a sua equipe, né, pedagógica, professores, nós nos reunimos, dizendo que era um momento de se unir, era um momento que a gente ia atender muita ansiedade, onde o outro ia precisar da gente soluções, e a gente ia ter que encontrar, pela própria formação de educadores que nós éramos. Né? Pode perguntar, Caio. Professora, aproveitando já que a senhora está nesse tema, numa entrevista que o professor Ayrton Oliveira, né, o presidente suplente do Cinep Ceará, estimou que 95% dos alunos da rede particular têm acesso à internet. Isso facilitou para as escolas engajarem eu não tinha esse percentual. Os alunos nas aulas? Mas com certeza, quanto ele disse que tinha por cento? 95%. Foi a entrevista que ele forneceu para o jornal O Povo. Pronto, com certeza. Se 95% tinha, foi o que viabilizou, porque, gente, a prestação de serviço, ela aconteceu bem, só que inicialmente, né, nós esperávamos que isso ia acontecer em 2 meses. Agora, o desenvolvimento, né, do processo ensino-aprendizagem, ele acontecer de forma remota durante 6 meses, efeitos e prejuízos surgirão consideravelmente. Mas aí eu vou deixar para falar lá porque a gente defende a retomada, certo? Mas nesse período a gente se reinventou, implementou, as escolas implementaram as plataformas, prestamos serviço, a escola passou a entrar na casa do seu aluno, e aí foi momento de educação, a gente precisou fazer comunicado, porque os professores davam aula e passava alguém com toalha atrás, e a gente falava que os microfones tinham que ser desligados, mas o que foi que a gente passou para professores e educadores, o que a gente discutiu? Tudo é momento de educação. A gente vai precisar passar por esse processo, e nós é que vamos realmente ajudar, e a função é da gente mesmo. Então, vamos exercitar, uma oportunidade de exercitar a nossa função de educador, que não foi fácil. Eu parabenizo aos professores que desenvolveram, né, durante todo esse período, um excelente trabalho, eles foram assim, grandes protagonistas num processo, né, de poder de viabilizar o ensino-aprendizagem. O professor ele se reinventou, ele teve que aprender. Gente, o professor do ensino fundamental, né, ele tinha uma certa habilidade, mas vamos dizer, a tia que a gente chama da educação infantil, que é a professora, ela é mais restrita, né, nos meios digitais. Mas todas elas foram, assim, eivadas de motivação, de vencimento. Teve gente que nos procurou e disse, eu não vou conseguir. E a gente destinou a orientadora para atender esse professor. Você vai, disponibilizamos os professores. Olha, quem tem habilidade, qual o seu tempo disponível para estar ajudando essa equipe que não tem tanta habilidade. E foi um momento tão solidário de união no processo do ensino-aprendizagem, sabe? Que, assim, eu até fico feliz em dizer isso para vocês, que ficou para a vida o marco, né? Assim, eu não gosto de dizer que há males que vêm para o bem, mas a pandemia, ela transformou
muita coisa, as nossas condutas, nossos comportamentos, nossos valores. Então, eu digo isso para vocês. E a equipe, né, de todas as escolas, o ensino superior, gente, eu vi coisa que eu não acreditava, assim, estar assistindo. Mas, assim, eu reuni todo o ensino superior, que era mais independente, mais competitivo, e a gente junto estava ali avaliando como a gente vai prestar esse serviço educacional, como um aluno universitário que precisa das práticas para a sua formação, ele não vai ter. E a gente estava ali com gestores, reitores, discutindo sobre o futuro presente desses alunos, sabe? Foi um processo difícil, mas no todo, eu acho que a gente realizou bem a prestação de serviço. Eu não posso dizer que foi uma... Professora, Pois não. minha pergunta ainda tem um gancho com o que você está falando. Porque com a suspensão das aulas e a migração para o ensino remoto, né, as escolas privadas iniciaram esse repasse de atividades para o modo online no mês de maio. Mas, como a senhora disse, no mês de abril, né, houve duas estratégias que as escolas seguiram. A maioria, cerca de 75%, seguiu com as aulas remotas. E 25% anteciparam as férias para abril, como você estava dizendo aí. E como é que você acha? Você acha, assim, esses dados são do jornal O Povo, de uma matéria de 9 de julho, tá? E com esses dados, você acha que o setor respondeu rapidamente às mudanças decorrentes da pandemia? Esse dado, inclusive, Isadora, eu acho que ele foi equivocado, era o inverso. Eu acredito que 25% continuou, né, o processo já em março com as aulas remotas, eles continuaram, e 75% ele optou pelas férias. Tá entendendo? Pelo volume dos associados na demanda. Eu acho que, assim, quem realizou a reportagem teve um equívoco aí, porque foi a minoria que continuou com o remoto em abril, né, aplicou as férias para o processo de implementação. Mas aconteceu bem sim, tá entendendo? Porque a grande maioria teve esse processo do mês de abril para se organizar. Os 15 primeiros dias, gente, foi o terror, foi reclamação direto de aluno, de pai, sistema caindo, reclamação no Sinep. A gente pediu calma, porque era novo para todo mundo. E você achou que esse mês de férias foi importante para vocês terem, se prepararem bem para essa volta? Se não tivesse tido esse mês, o que poderia ter acontecido? Eu vou lhe responder como representante do Sinep. Ele era necessário. Eu tenho escolas nas periferias, Bom Jardim, que eles não têm estrutura, eles ficaram desesperados. Né? E a gente teve que pensar junto, dialogar para saber como era que esse serviço ia acontecer. E aí fomos acalmando, tivemos muita reunião para a coisa acontecer bem, foi necessário. E eu lhe digo assim que essa informação houve uma inversão. Assim, foi exatamente no período que eu entrei, e aí eu passei a fazer as reuniões, né, porque eu estou presidente, eu não sou, eu estou presidente do Sinep, do licenciamento do professor Ayrton, porque é pré-candidato, certo? Mas a gente realmente aconteceu bem, só que naquele momento de maio, certo? E no mês de março, Isadora, toda a escola continuou enviando trabalho, até as escolas que ainda, porque a gente ficou 19 de março ao final de março, 31 de março, analisando o que era melhor para os nossos alunos e familiares. Gente, era uma incerteza. Naquele momento, todo o setor da economia, todos nós individualmente, vivíamos em incerteza. Vivíamos horas, ninguém sabia, esperando os decretos, né, o que vai acontecer, o que pode, o que não pode. Tudo foi muito difícil e complicado. Né? Então, naquele momento, eu digo que eu vou ser bem sincera com você, naquele momento, a classe, os professores, alguns professores, né, tiveram até um pouquinho de resistência, né, porque férias, como é que eu vou ter férias? Se ninguém pode sair, se ninguém pode viajar, se ninguém pode isso, pode ser aquilo. E a gente foi trabalhando isso, a gente vai dar férias para se organizar, parece que vai ser algo atípico, e a gente tinha essa noção por onde?
essa doença, a pandemia, o coronavírus, já estava espalhada pelo mundo, gente. A gente leu muitos artigos, né, de outros países e a coisa já estava acontecendo lá à frente há 3 meses. Então, tinha uma previsibilidade do que poderia vir a acontecer com a gente, uma previsibilidade. Então, naquele momento, diante do que acontecia em outros países, a gente acabou tomando as decisões. E essa antecipação de férias, a gente viu que tinha sido uma da saída, e a gente viu no momento. Mas aqui no Ceará, algumas escolas optaram, sim, por continuar e prestaram bem, porque já tinha toda a estrutura e condições de fazer, né? Quem não tinha o mês de março continuou enviando tarefa, dando aquele apoio à família, os alunos. É tanto que a gente ficou devendo 9 dias letivos naquele período, que já foram, algumas escolas já pagaram e outras estão tentando ainda cumprir dentro do seu calendário na readequação. E organizamos, e assim, eu tenho um olhar clínico nisso, que nos 2 primeiros meses a coisa aconteceu bem, que o cenário era outro, mas aí eu vou ver como é que está essa questão do próximo bloco, né, para não entrar no assunto, né, do outro bloco. Professora, boa tarde. Devido ao agravamento da pandemia, nos impactos econômicos que teve o setor de várias formas, seguindo na demissão de professores e profissionais da área, que podem ter sido demitidos pelas dificuldades que ocasionadas pela pandemia, essa situação pode ser revertida no futuro? Se sim, e como poderia ser? Como é teu nome, desculpa? Manuel. Manuel, com certeza, eu acredito, eu tenho esperança, né, dessa reversão. Não foi interesse nosso a demissão. E eu lhe digo, a nossa orientação, né, minha, né, como representante do principal e toda a diretoria do Cinep, é que a demissão fosse o último processo a se realizar, certo? Infelizmente, a demissão ela não aconteceu só no setor da educação. Ela aconteceu em tudo, em todas as atividades econômicas do país, do mundo, né? Mas o nosso setor ele tem uma representação muito grande a nível de contratações, a nível Brasil, a nível mundial, né? E principalmente das mulheres. E porque, né, tem uma demanda muito grande de professores na educação básica, principalmente. Mas, assim, essa reversão da demissão, eu acredito que vai ser automática, né? A gente teve a criança da educação infantil, ela não teve a habilidade, e isso era normal e pertinente, né, à sua idade, né, do mundo digital, do ensino digital. Então, para que a criança assistisse às aulas, ela necessitava do apoio de alguém, de um familiar, da secretária, porque a criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela não tem a mesma habilidade de uma criança a partir de 6 para desenvolver, né, abrir um computador, acessar. Então, diante disso, quando as atividades econômicas começaram a voltar a ser liberadas, a gente já começou a ter problema no 3º mês, por isso que a gente começou a dizer em junho, inclusive na época do professor Ayrton, que fazia necessário a retomada das atividades. Porque naquele momento, em junho, algumas atividades começaram a voltar e alguns pais já estavam reclamando porque não tinham com quem deixar os filhos. Mas o que foi que a gente fez, enquanto Cinep e sindicato? Vamos analisar, não é só querer voltar, é querer voltar e ver o cenário. A gente está no cenário de pandemia. E aí a gente fez o quê? A gente, né, procurou um epidemiologista sério, que trabalhou na gestão pública, que trabalha em centros universitários. Procuramos uma médica infectologista que pudesse estar ao lado, caminhando com a gente e nos fornecendo esses dados. Pode voltar? Pode não voltar? Não deve voltar? Como está a curva epidemiológica de Fortaleza? Como está a curva epidemiológica do Ceará? Permite uma retomada com responsabilidade? E aí, a gente, a partir de maio, nós estávamos acompanhados desses 2 profissionais e criamos uma comissão de protocolo no Cinep, né, formada por gestores e técnicos da área de saúde, onde a gente começou a elaborar o nosso protocolo sanitário.
e acompanhar o processo epidemiológico de nossa cidade. Porque eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu, assim, naquela época, eu já estava na frente. E eu disse, na Assembleia e na diretoria, gente, a gente vai voltar com responsabilidade. Eu sei do prejuízo no processo, mas para voltar, a gente vai ter que ter um protocolo. A gente vai ter que ter realmente profissionais dizendo, não, a curva está descendo, né, de Fortaleza, podemos voltar, não vamos fazer nada, porque poderia ser pior. Então, a gente teve todo esse cuidado. E a equipe, hoje eu tenho um agradecimento, né, a essa comissão de protocolo do Cinep, né, formado por 10 gestores e 2 técnicos, que eles se dedicaram. Nós procuramos realmente, em primeiro lugar, a Secretaria de Planejamento, que está à frente do Dr. Flávio Ataliba, onde, assim, realmente nós solicitamos uma reunião onde ele abriu, onde a gente perguntou o que é necessário para a retomada, o que as atividades econômicas que já retomaram, né, as atividades, o que foi necessário para que a coisa acontecesse bem, porque a gente também quer retomar, né, mas a gente precisa saber o que era necessário. E aí o Dr. Flávio Ataliba nos apresentou, né, o protocolo geral do governo do estado, certo? E a gente começou a elaborar o protocolo setorial da educação. O Cinep tem o nosso protocolo. E concluído esse protocolo, encaminhamos para a análise deles. Aí foi a demora, né? Desde maio... Professora, Pois não. Desculpa a interrupção, teve um levantamento pelo Cinep Ceará que aponta que 180 escolas de educação básica e instituições de ensino superior na rede privada encerraram as atividades durante a pandemia no estado. Outro dado da União das Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte aponta que 30% a 50% das escolas particulares do Brasil estariam correndo o risco de fechar devido à pandemia. Com o retorno gradual das atividades escolares presenciais, de que modo a senhora acha que o sistema educacional pode se recuperar? Gente, o que foi que aconteceu? Como a educação infantil, ela não teve condições, os pais voltaram a trabalhar, não puderam acompanhar seus filhos, foi um ciclo natural. Os pais começaram a rescindir os contratos. Rescindindo os contratos, turmas morreram, finalizaram. E aí a gente foi onde começou a existir as demissões. E as escolas, a gente tem uma demanda, porque quando a gente trata de Fortaleza, né, a gente pensa em 10 nomes de escolas de Fortaleza, que não é a realidade. Então, pequenas escolas, elas atendem, né, grande parte da população, grande mesmo, porque o governo do estado e nem do município conseguiria abarcar todo esse alunado. Então, o ensino da rede privada, ela presta um serviço educacional necessário. A Constituição, ela dá o direito de escolha, de optar entre o público e o privado, né? Mas, assim, hoje, o ensino, se não estivesse a rede pública, a rede privada, o ensino público ele não conseguiria abarcar todos. Então, as decisões começaram a existir porque a implementação, né, do sistema do ensino remoto não atendeu a todo o alunado, principalmente a educação infantil, e foi onde a gente teve o maior número de fechamento de escolas. Né, o setor mais prejudicado, né, entre a educação básica e ensino superior, curso livre, e esse percentual de 180, né, essa informação foi minha, foi um levantamento a nível do estado. Existe também dentro do interior, né, do estado do Ceará, muitas faculdade de pedagogia, faculdade de serviço social, tem demais, tá entendendo? Só com número reduzido, que também não conseguiu se manter. O nosso sindicato também incorporou os cursos de línguas, né, de idiomas, muitos cursos fecharam. Então, esse percentual ele aconteceu de forma.
e com a retomada do processo, né, das atividades presenciais. Por que isso vai retomar? Porque a vida vai voltar a retomar diariamente, né? A família já vai poder deixar o seu filho na escola, ir para o seu trabalho, e aí a gente vai voltar a ter a mesma quantidade dos alunos, voltar a ter... Olha, o ensino universitário tinha aluno que diz assim, eu vou concluir o ano como, se eu depender das práticas, né? Então, vai ser um ciclo natural do processo. Mas, Professora, pois não. desculpa. Eu queria saber como você se sente em relação a essa disparidade social que nós temos entre, com esse falar de, primeiro, a escola particular deve voltar, pois é a que tem condições, e a escola pública vem depois do experimento na particular, que tem condições. Como a senhora se sente em relação a essa desigualdade de estudantes, de públicas e particulares? Isadora, eu quero até deixar, e eu achei ótima a sua pergunta, porque é uma oportunidade de esclarecer. A rede de ensino privado nunca quis isso. A rede de ensino privado, ela defendeu a necessidade de uma retomada das atividades presenciais de todos, certo? Mas a gente defendeu principalmente a nossa, porque a gente dizia que tinha condições de retomar, mas a gente defendeu de todos, porque a gente entende que o processo ensino-aprendizagem com as aulas presenciais, ela tem, as aulas remotas, ela restringe um desenvolvimento satisfatório desse processo, certo? Então, a gente buscou muito. E também o lado emocional, a saúde mental dessas crianças e adolescentes, a partir do 3º mês, tá entendendo? Abril e maio, foi março, abril, e no final de maio já foi gritante. Pais nos procurando, dizendo que adolescentes não suportavam mais, né, o confinamento em casa. Então, mas voltando à sua pergunta, nunca a gente pediu a retomada presencial, do privado inicialmente, a gente pediu a retomada das atividades presenciais da educação. Houve uma resistência, sim, dos gestores públicos, alguns. Inclusive, o reitor da faculdade de vocês, ele não tinha essa resistência, tá entendendo? A gente observava que ele se manifestava da importância também de uma retomada, mas ele foi uma exceção, né, dentro do órgão público. O município, o estado, a educação básica teve uma resistência muito grande de uma retomada. E aí, eu não poderia falar pelo município. Então, ninguém defendeu desigualdade, ninguém quer isso, de forma alguma, tá entendendo? A nossa visão, o que nós defendíamos nas reuniões do grupo de trabalho ocorrida juntamente com o secretário de Educação, com tudo, nós defendíamos que as escolas públicas deveriam também se organizar, né, para poder cumprir os protocolos. Mas a gente não pode... Professora, Pois não. desculpa, mas é para aproveitar que a senhora já tocou nesse tema do público e do privado, a UFC realmente ela retornou de forma híbrida, né, de forma online, mas nem todos os colégios públicos, né, todas as escolas públicas têm condições de retomar, de fazer essa retomada que a gente fez, principalmente porque os alunos não têm condições de fazer esse acompanhamento. Eu tenho alguns colegas, professores do ensino público, que elas estão tendo dificuldade nessas aulas, né? As aulas não rendem, as aulas são menores, então é complicado talvez fazer essa comparação, porque justamente dessa dificuldade da retomada para o público, para as pessoas da escola pública. E aí, como é que a senhora avalia isso, né? Porque é diferente, como eu tinha falado lá na pergunta do bloco anterior, os alunos das escolas particulares têm mais condições, o que difere aí do pessoal da escola pública, né? Ô, Caio, eu nunca participei de gestão pública, tá entendendo? Eu não conheço o processo, as dificuldades, né, inerente à escola pública, né, assim, eu não sei o que é isso e aquilo, então eu vou falar do que eu conheço. Eu também, na implementação, né, nós, enquanto setor privado, nós tínhamos muitas escolas sem condições de implementar o ensino remoto,
tá entendendo? Mas nós nos reunimos e tentamos superar as dificuldades. Então, assim, o que eu quero lhe dizer que não foi só a educação que precisou se avaliar, se reorganizar e procurar a condição de realizar para se refazer e prosseguir com a sua atividade econômica. Está entendendo? Eu acho que caberia ao governador, ao prefeito, de fazer essa análise, quais são as escolas que tem e que não tem, como é que se pode ser ajudado, mas eu vou procurar me restringir, porque eu não conheço a realidade de cada um. Né? Eu ouvi por alguns gestores, né, que estão à frente em universidades públicas, em escola pública, que tem escola sem água e sem banheiro. Então, eu não sei. Então, assim, essa desigualdade, eu concordo, de forma alguma. Nós não queremos. Educação, gente, ela é para todos, ela é garantia a todos. Público cuidado deve ter, mas a rede de ensino privada, ela não pode ser, tá entendendo, penalizada por algum motivo que a gestão pública, né, está precisando cumprir o seu dever de casa em alguma parte, tá entendendo? Quando nós brigamos para o retorno das atividades presenciais, ninguém queria, ninguém nem pensou em fortalecer desigualdade, não. De forma alguma a gente pensou em melhorar o processo de ensino-aprendizagem depois de uma curva epidemiológica de Fortaleza, permitindo a retomada, certo? Ninguém ia pensar num absurdo desse. Agora, sim, eu não tenho condições de falar sobre a gestão pública, sobre as escolas do Estado, porque é uma realidade diferente. Tem as aulas, tem transporte, tá entendendo, que a gente não tem, tem merenda que a gente não tem. São pontos específicos individuais, né? Mas, assim, a retomada das atividades presenciais, a gente sempre lutou para das atividades presenciais da educação. Agora, caberia aos órgãos gestores explicar, né, se tem, se não tem, e se não tiver, buscar para fazer. Se não conseguir com a parte, ser uma menor parte, mas tentar voltar, gente. Gente, a saúde emocional dessas crianças e adolescentes, esses meninos das escolas públicas, vocês veem o que está acontecendo na periferia. Por que a gente vai fechar os olhos para a realidade? Estão soltos. Crianças soltas em ruas, em periferias, em bairro, o que é que a gente sabe que acontece? Marginalização, né? Tudo, desocupados. Então, lugar de criança e adolescente é dentro de escola. Escola, porque todas as atividades econômicas voltaram, todo mundo está em shopping, praia, em restaurante. Escola, que é um lugar que a gente pode controlar, que a escola pode dizer que o governador determinou 35%, a escola diz para o pai, só entra 35%. A escola obedece 1,5 m. Vocês veem isso nos outros lugares? Quem tem um controle de entrada na praia? No restaurante? Aqui nas escolas, gente, eu já estou há 1 mês, hoje são 23, né? Eu estou há 23 dias com a educação infantil. Essas crianças da educação infantil deram um show de disciplina, de responsabilidade. Usam aqui a máscara. Eu participei da entrada desses alunos diariamente. A criança entra, ela tem a aferição de temperatura, aí passa pelo tapete sanitizante, limpa os sapatinhos, depois higieniza a mão. Sabe o que foi que eu fui explicar para a criança? Olha, aperta aqui o pedal, lave suas mãos com álcool gel. Ela olhou para mim e disse assim, tia Andréa, eu tenho o meu álcool gel e eu prefiro usar o meu, uma criança de 4 anos de idade. Tá entendendo? Então, é a parceria família e escola. Professora, voltando um pouco no assunto, as escolas particulares ligadas ao Cinep Ceará registraram no fim do mês de junho uma perda de 14% de matrículas. Qual a expectativa para o retorno desses alunos ao sistema de ensino? Vocês vislumbram possíveis matrículas de novos alunos nas escolas particulares pós-pandemia? Nós já estamos recebendo, Caio, certo? A procura, e os pais já estão na lista de espera, porque a gente agora, essa retomada, foi que a escola fez, né? A escola, ela deu prioridade àqueles que permaneceram, né?
E aí a gente pediu o quê? A gente está obedecendo agora, né? A educação infantil, no dia 1º, ela vai sair de um percentual de 35 para 50. Então, os pais já estão o quê? Nós já encaminhamos a pesquisa de retomada e já abrimos novas vagas. Mas vai ser normal esse processo, porque todas as escolas já estão recebendo novamente os seus alunos. E isso nos deixa felizes. Não só pelo lado financeiro, é porque lugar de criança e adolescente é dentro de escola. Professora, você considera que a porcentagem de alunos que voltaram às escolas foi satisfatória? Se... Ainda é muito cedo, sabe, Isadora, para a gente fazer, porque a gente está com um limite, né? Eu, assim, particularmente na nossa escola, quem cancelou já está pedindo para voltar, né? Já está pedindo para voltar. A gente criou uma relação, porque a gente tem um percentual de retomada. O governador estipulou 50% agora para a educação infantil e 35% para do segunda, terceira e série. Então, como é que se processa isso? A escola faz uma pesquisa de retomada das atividades presenciais. O que é isso? Pai, o senhor pretende voltar com seu filho presencial ou quer continuar no ensino remoto? Aí o pai marca lá. Dentro disso, a gente faz o levantamento. Do levantamento, 35% da capacidade do nível. Eu só posso ter X alunos dentro da sala de aula com espaçamento de 1,5 m. Aí é isso que eu estou lhe dizendo. Como o limite é de 35% na educação infantil, algumas matrículas, os pais que pediram para retomar, eles vão retomar agora no dia 1º, porque dentro dos 35% já não permitia mais, certo? Mas eu acredito que esse retorno ele vai acontecer, sim, de forma satisfatória e crescente. Em relação, você estava comentando como na escola tem o tapete higienizador, tem álcool gel. Eu vi uma entrevista da infectologista que trabalhou junto com vocês no Instagram, e ela comenta que ela recomendava também a instalação de pias e mais ambientes mais arborizados, mais limpos. Eu queria saber se a escola teve algum gasto a mais com isso, que poderia acabar sendo prejudicial à receita dela, assim. Se ela... Não, pode falar. A gente teve, sim, uma perda financeira, tá entendendo? Desde a implementação de uma plataforma básica, ela varia para ter as aulas remotas. Se você quer uma plataforma padronizada, para ter uma segurança maior para o seu aluno, ela varia entre 10 e 15 mil reais, tá entendendo? Por isso que não foi a opção de todo mundo. A construção de pias, eu visitei várias escolas, inclusive na nossa, a gente chamou até estações de higienização, que são pias, a gente botou próxima à cantina, 2 pias na educação infantil, porque para a criança da educação infantil, a lavagem do álcool gel, né, os especialistas de saúde, eles sugerem que a lavagem com sabão é muito melhor, com sabão líquido e tal. Então, assim, nós aqui implementamos, como as outras escolas, não é de todo mundo. Então, assim, quem teve condições de implementar, dar o plus, porque não há obrigatoriedade na construção das pias, né? Porque toda escola já tem um banheiro, a pia e tal. Mas algumas escolas, de fato, né, que tinha, né, uma saúde financeira mais regular, mais controlada, ela ofereceu e a gente teve grandes investimentos. Em razão dos grandes investimentos, um totem, gente, aquele que é aquele objeto, né, que tem um álcool gel, ele varia de 350 a 400 reais. A gente tem que ter cada um em cada nível de entrada. Recepção, educação infantil, ensino médio, né? Então, no mínimo, a escola, ela contrata 4, um tapete sanitizante, que para mim eu acho um absurdo, tapete de 60 centímetros, o kit, 60 centímetros, gente, R$90, R$130. Né? Então, tudo muito custo, fora a manutenção, né, diária do álcool gel, né, das construções que existiu. Eu estou dando exemplo da escola, que é o que eu vivencio, né, e das que eu visitei. A gente quebrou janelas, era obrigado? Não, que você pode, mesmo com a sala ar-condicionado, você pode abrir a porta, o que o protocolo diz, tem que ter uma saída de ventilação, você pode abrir.
Mas aquelas pessoas que são, vamos dizer, são mais cuidadosas, preocupadas, né? Elas fizeram esses investimentos, quebraram paredes, abriram janela, que é vidro, né? Professora, Pois não. a gente vai começar o bloco 4 sobre as expectativas para o retorno. Então, teve um enfraquecimento econômico no setor. Quais motivos levaram o sindicato a apoiar o retorno das aulas e a inserção do sistema híbrido para a estabilidade das escolas? Pronto. O motivo é porque o próprio governador do estado, ele apontou que o setor da educação voltaria no dia 20 de julho, na quarta fase. E na quarta fase, né, a equipe de saúde, tanto do governo do estado como do município, apontava que as curvas epidemiológicas de Fortaleza permitiam. Então, se a gente tem um cenário de saúde controlado, e se a gente, naquela época, 90% das atividades econômicas já voltaram, por que a escola não poderia voltar? Como eu disse para vocês em outro momento, dentro das atividades econômicas, quem aqui foi ao shopping viu o processo, tem lá a aferição, mas não tem um controle, né, de quantas pessoas estão. Nos restaurantes, a gente vai e observa, não tem o espaçamento e o distanciamento que as escolas estão colocando nas carteiras. Então, assim, a primeira coisa que a escola viu foi o seguinte: a saúde, né, a curva epidemiológica da cidade autoriza a retomada? Sim, escutamos um epidemiologista, infectologista, outro epidemiologista, fomos aos órgãos, vamos à prefeitura, mostramos isso, tabela, é por isso que a gente quer voltar. 2, se 95% das atividades econômicas voltaram, presume-se que os pais também voltaram às suas atividades de trabalho. Gente, quem não voltou à atividade de trabalho, né, foram as pessoas que trabalham no setor público, né, que tiveram, foi o setor que mais demorou a retomar. Mas a rede privada, sim, o que eu estou dizendo isso, ela está sendo não só a educação, não, né? O pessoal da Polícia Federal continuaram trabalhando, né? O pessoal continuou trabalhando, né? Todos os setores, mas muita gente da Defensoria Pública ficou trabalhando em casa, né? Mas a rede privada toda ela precisou voltar a trabalhar. E os pais precisavam ter que deixar os autônomos, o comerciante, né, os donos de restaurante voltaram às suas atividades, e aí tinham que ter realmente onde deixar os seus filhos, né? E o principal também, eu falei para vocês e volto a repetir, a saúde emocional das crianças e do adolescente. A gente está vendo aí nos países as reportagens que estão surgindo, né, do prejuízo emocional dessas crianças, dos índices que estão acontecendo de automutilação de adolescentes, né, de até crianças também por esse período de confinamento, né? A gente, educador, a gente observou que o ensino remoto ele acontece bem, mas acontece melhor nas turmas maiores, no ensino superior, mas ainda assim não é a mesma coisa de uma aula presencial. O ensino híbrido, como você falou, ele realmente hoje criou uma verdade, ele veio para ficar, porque o ensino híbrido é você poder dar paralelamente, né, as aulas presenciais e a aula remota. O que é que tem importante no ensino híbrido, que aí eu digo que ficou dentro das escolas, que ela veio como marco, o híbrido que a gente não utilizava, a gente subutilizava, gente, né? Muitas escolas que tinham já todo preparado, né? Eu vou dizer, graças a Deus, aqui na nossa escola, toda sala tem uma lousa digital. Mas a gente viu que a gente também subutilizava, o professor ficava ali, né, eu utilizava alguns momentos, e agora o olhar do professor, ele aumentou o leque, o aluno viu. O ensino remoto, você viabilizando ele um dia, né, gera o que? A autonomia do adolescente de se expor, né, do falar perante aquele aluno mais tímido, ele apareceu mais também, né, a oportunidade, porque ele estava atrás da tela, ele não estava presencialmente. Então, a gente também descobriu um lado positivo do híbrido, né, do ensino híbrido. O ensino híbrido, ele veio para permanecer. A gente vai realizar agora a feira de ciências da nossa escola de forma
de videoconferência. Tá entendendo? Porque não pode ter nem feiras, nem palestra, nem reunião, mas os alunos nas suas casas, eles vão apresentar, né, os seus trabalhos, o vulcão, como construiu, vai colocar lá a mesa e vão apresentar. Então, olha a importância disso, da desenvoltura. Então, o ensino híbrido, ele realmente veio para ficar, que tem, né? Mas a necessidade da retomada, o ensino híbrido, ele ajuda no processo, ele não pode ser o processo no todo, né? Existe, a gente sabe Professora, que... Pois não. Professora, o estado do Amazonas foi o primeiro no Brasil a fazer a retomada gradual das aulas presenciais na rede privada e pública, não é? Principalmente na capital Manaus. E também tendo atividades escolares nos estados do Acre, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. E mais recentemente no Rio Grande do Sul, que abriu em 11 regiões do estado lá. Como o sindicato avalia a abertura das escolas e a sua recuperação educacional, principalmente agora que o Ceará teve essa retomada, tendo o início dessa retomada? Como eu avalio, desculpa, eu não peguei. Como eu avalio... Como o sindicato avalia a abertura das escolas e a sua recuperação, tanto econômica e educacional, para os alunos, tendo o início agora, né? Já no começo do mês do ensino. Na realidade, a retomada, ao nosso ver, ela aconteceu de forma tardia. Isso acelerou realmente, de fato, né? O processo interferiu realmente no processo, né, assim, de entrada da receita da escola, mas esse também nunca foi o primordial nosso. A preocupação da escola, da retomada, era a necessidade desses alunos em casa. Nós também educamos, né, no sentido dos hábitos da pandemia. O vírus continua. É conhecedor por todos nós que a segurança só vai ter com a vacina. Quando é que vem a vacina, né? Então, assim, ninguém tem. Existem perspectivas. E esses alunos vão tomar. Então, a nossa avaliação é que a retomada, ela aconteceu em 1º de setembro com a educação infantil, e ela foi uma retomada muito tarde. A escola retomou a atividade presencial, né, com mais tempo do que deveria. Né? E isso gerou um prejuízo muito grande no processo ensino-aprendizagem, na saúde mental e emocional dessas crianças e do adolescente, que vai voltar realmente para esse problema vai voltar para as escolas, vai voltar para a família, né? Mas que a gente vai ter que contornar. Vai ter uma reeducação financeira? Vai. Mas o que nos preocupa de forma gritante é que a gente passou mais tempo do que deveria. A educação é prioridade. Não se justifica todos os setores voltarem. E uma escola, se tem professores, formadores, né, sabendo da sua missão, né, no combate à Covid-19, sabendo da responsabilidade da escola, a gente ser proibida por tanto tempo dessa retomada, né? Algumas vezes saíram muitas reportagens dizendo que o interesse, dizendo que a escola privada era mercenária. Isso é um absurdo, tá entendendo? E outra coisa, Professora, pois não. Professora, aproveitando que a senhora está falando pegando um gancho desse assunto, né, o último decreto ele prevê uma retomada no sistema híbrido de ensino, né, e aí tem uns protocolos de distanciamento social, como a senhora já tinha falado aí, comentando anteriormente, sobre a questão do uso do álcool em gel e de máscara. E de que forma podemos assegurar que tais protocolos serão seguidos à risca pelas escolas? Haverá algum tipo de fiscalização? Tem escola, Caio, sempre tem. Da rede privada, principalmente. Sempre tem. Agora deve ter fiscalização também nas praias, tá entendendo? Você viu há 15 dias atrás, simplesmente Jericoacoara teve lotação 100%. E ali as pessoas não adoecem, não? Cadê os governantes? No sentido de estar controlando isso, ali também pega Covid.
Escola é o lugar mais seguro. Escola, você está com professor, com diretor, com pedagogos, com gente que se preocupa com formação, com saúde, com vidas. A gente vai poder educar essas crianças e adolescentes a usar máscara diariamente, a dizer que a higienização é importante. Restaurante e praia ninguém educa, não. Tá entendendo? Isso é um absurdo que aconteceu com essa retomada tardia, certo? Vai ter fiscalização, sim. E a escola quer que. E a escola vai aguardar, porque a gente não quer descumprir protocolo, não, porque a gente tem compromisso com a saúde pública também. A escola da rede privada realizou parceria com o governo do estado para realizar a testagem. Disponibilizamos centros, recebemos as testagens e realizamos 4.913 testes em 4 dias. Nós fizemos isso porque a gente tem responsabilidade com a educação e porque a gente vê a educação como prioridade nesse estado no Brasil. Ou a gente vai querer voltar ao Ceará, o que era antes, o estado da seca, da miséria, da fome. Hoje o estado do Ceará, ele é conhecido internacionalmente, com seus alunos às Olimpíadas. Isso vai morrer? A gente precisa continuar a vida. Tá entendendo? Então, a escola se comprometeu desde lá do início, se comprometeu em todos os órgãos, e eu digo porque eu caminhei. Em todos os órgãos, a gente foi lá, a gente perguntou o que a escola precisa flexibilizar. A gente ofereceu o ensino híbrido. Desde o início, foi a escola da rede privada e diz, nós vamos voltar com o ensino híbrido. Lançamos a campanha O Direito de Escolha do Pai. O pai vai ter a escolha de quê? Vai ter a escolha de fazer a opção se ele, por um motivo, né, de medo, de ansiedade, quer permanecer com seu filho na sua residência, nas aulas remotas, ele continua. E a escola vai respeitar. Agora, se tem um pai que necessita e conta com essa retomada, porque já voltou à atividade, porque seu filho emocionalmente não aguenta mais esse confinamento da pandemia, o pai tem que ter o direito de dizer, eu quero sim. Eu quero ver se a escola vai cumprir o protocolo. Mas o governo do estado, a prefeitura, eles deveriam se preocupar que não só a escola deve ter esse controle. Shopping deve ter, praia deve ter. Gente, o que aconteceu há 20 dias atrás aqui no interior do estado foi um absurdo. Professora, aproveitando o que você está falando, se houver um aumento de casos no estado voltar a crescer de novo a curva, você acha que o Estado vai decretar de novo o fechamento das escolas e qual seria a posição do Cinep em relação a isso? Isadora, a saúde pública, tá entendendo? Ela está em primeiro lugar. Você está entendendo? Isso aí é uma análise, né, da saúde, dos técnicos, das autoridades da saúde, certo? Isso é uma análise dela que vai ser feita por texto científico, por curvas epidemiológicas, tá entendendo? Mas o que a gente tem percebido, graças a Deus, eu sou feliz, agradeço a Deus diariamente, é que que Fortaleza, o estado do Ceará, está bem, está estabilizado. Todo mundo esperava que com essa onda dos interiores da praia, que foi Jericoacoara, Flecheiras, Paracuru, né, Majorlândia, todo mundo esperava que poderia ter acontecido um boom, e graças a Deus não aconteceu. Tá entendendo? Não aconteceu esse acréscimo de subida e retorno. Então, assim, claro, se tiver um aumento na cidade, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria do Município vão ter que se reunir, se analisar e ver. Agora vai ver toda a atividade econômica em si. Agora eu estou torcendo e confiante que nosso Estado continue nessa regularidade, né? Por isso que é importante, gente, a escola ela exerce um papel muito importante na sociedade. Esses alunos nas escolas vão saber que a importância da utilização da máscara, né? Porque o que foi que a gente observou em todos os protocolos sanitários, né, do mundo afora? 2 pontos básicos. O uso de máscara, como realmente, né, é essencial, e a higienização física do espaço e a higienização das mãos. Isso aqui, se essas 2 condicionais são decisivas, né, ao combate da Covid-19, nós, escolas, podemos ajudar nesse processo. Esses adolescentes, os universitários, eles saem depois da faculdade,
Mas professores ali podem estar orientando, mostrando que a gente, enquanto cidadão, devemos cumprir as normas de usar máscara diariamente, quando for no restaurante, tirar só no momento de comer, o que a gente não vê. Tá entendendo? A gente exerce um papel muito importante, educacional, não é só a questão científica e técnica, né? Então, assim, por isso que a gente briga tanto por essa retomada, por isso que a gente fala que a retomada das atividades presenciais, ela aconteceu tardia, ela aconteceu em tempo maior do que o necessário, né? Vamos dizer, o cenário epidemiológico, né? E por isso que a gente vem brigando muito, lutando com campanha, direito de escolha, porque a gente acredita, e eu já repeti isso para vocês, que é importante o processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas, porque a gente acredita que criança e adolescente, o espaço é na escola, é por tudo isso. Então, professora, a gente vai encerrar por aqui. Obrigada pela entrevista, por nos conceder a entrevista. Nós agradecemos muito. Então é isso, gente. Tá joia, gente. Eu agradeço a oportunidade. Aos professores também um parabéns. Desejo sucesso na vida universitária de vocês. Obrigada também aí aos professores e parabéns. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Professora.